Bem, passamos aqui à nossa liga Portugão. BetClick, ao nosso Tugão, onde tudo acontece, mas tudo continua na mesma. Aqui o nosso querido editor gráfico, chamado Gonçalo Almeida, mais conhecido como Gonalois, colocou a seguinte pergunta, que foi: Porto candidato ao título? Pergunta arrojada, o Porto é sempre candidato ao título. Pode ser mais favorito ou menos favorito? Ou foi com rasteira esta pergunta? Eu disse candidato ao título pela situação toda em que o Porto está metido. Não, mas depois das últimas contratações e dos nomes que têm apontado, eu acho que o Porto este ano está com um bom mercado e pode ficar com um plantel muito. Eu não estou lá. Como é que eu estou um bocadinho, se calhar é mais o meu portismo a falar, mas eu vejo a condição do Porto, a mesma condição que o Sporting estava ano passado. Não, Tá não. ali. Não, eu estou a dizer em termos de gerir o plantel. Está numa competição secundária, como a Liga Europa, apesar deste novo formato, pode gerir muito mais o plantel do que propriamente o Benfica e o Sporting. Sim. Além do mais, os jogos da Liga Europa são muito menos exigentes do que os jogos da Liga dos Campeões. E Claro. depois, epá, Mas olha, eu por acaso vi essa discussão do calendário exigente ou não, que é o Porto eventualmente, mesmo os jogos da Liga, o formato de Liga Europa de Liga, serem mais acessíveis e até poder gerir nesta fase, poderá chegar mais longe e assim ter o calendário mais apertado. Que o Benfica e o Sporting não chegam tão longe à partida na Liga dos Campeões e acabam por não ter o campeonato tão apertado, porque não se sim, esqueça mas que não há aquela descida para a Liga Europa que às vezes acontecia. sim, mas é verdade. Mas, por exemplo, o Sporting ano passado rodou muita equipa na fase de grupos da Liga dos Campeões, não nas fases mais adiantadas. Eu Mas quando atenção, falo, mas atenção que este ano não há 6 jogos, há 8. sim, por isso mesmo, mas também não quer dizer, ou seja, vamos apanhar duas equipas do ponto 4 que vão ser extremamente fracas, lá. Já Sim, temos noção sim. disso. Sim, porque antes só apanhámos uma equipa do ponto 4 que era fraca, agora podemos apanhar duas equipas, imagina apanhamos duas equipas da Bulgária, que nem sei, o Rostov, qual é que foi o nome daquela equipa que o Sporting jogou ano passado? Qual delas? O Racó. Rocó. Imagina apanhamos uma equipa assim, essa equipa que o Sporting jogou ano passado, e mais uma fraquíssima. Epá, são equipas normalmente que dá para rodar equipas, não são equipas fortes, mas Mas o objetivo do Porto, eu eu acho acho que o que objetivo do Porto, claramente, ao contrário do Benfica e do Sporting, que eu acho que é muito difícil ficarem nos primeiros 8 do formato da Liga, eu acho que o Porto vai ser obrigatório ficar nos primeiros 8. E depois eu estava com um bocadinho de medo com a saída do Conceição não viesse no extremo barra médio bom, mas com a chegada do Fábio Vieira, não são jogadores semelhantes, são jogadores extremamente diferentes, mas em termos de definição, último passe, eu acho que não há comparação. O Fábio Vieira, em termos de definição e último passe, acaba por ser, nesta nova dinâmica que o Porto está a jogar, um futebol muito mais associativo e muito mais ah, ah, associativo e muito mais junta. Eu acho que o Fábio Vieira poderá ter muitas assistências, principalmente com a nova aquisição do SAMU. Foi aqueles passos de tipo a Guilherme assim, pá, golo. Agora 4-0 contra o Racó. Olha, Mas agora, falando a sério, eu acho que essas novas contratações do Porto, se calhar, demos um bocadinho um salto qualitativo no plantel e temos mais opções, principalmente opções ofensivas do que propriamente tínhamos aos mesitos atrás. Mas vamos ver. A desculpa questão que eu faço. interromper. Estava Diz. só aqui a dar um olhinho nas equipas que já estão na Liga Europa, equipas que ou se apuraram automaticamente ou que já perderam no playoff da Champions. Temos, assim, de equipas que eu acho que sejam claramente superiores ao Porto e com mais obrigação de ficar nos primeiros 8, tu vês United,
Tottenham, talvez a Roma, talvez a Lazio e pouco mais. Temos aqui Fenerbahçe, Galatasaray, o Bilbao, pronto, também podemos pôr aí na lista, mas são aqui equipas de segunda metade, segunda prateleira, como os brasileiros costumam dizer, do futebol europeu. Sim. Eu acho que o Futebol Clube do Porto tem claramente a obrigação de ficar nos primeiros 8. Eu até acho que o Braga eventualmente pode ficar nos primeiros 8 com mais dificuldade, mas até acho que pode ficar. Portanto, eu acho que o Porto claramente tem a obrigação de ficar nos primeiros 8 e isso pode acabar por estragar um bocadinho a gestão que eles possam querer fazer. Depois Acho são que não, menos 2 jogos que têm lá à frente. não se pode meter muita pressão no Braga, atenção. Eu acho que o Braga tem um plantão mais fraco do que tinha o ano passado. E o Carvalhal é um treinador se calhar um pouco mais conservador na maneira de interpretar o jogo. Já o Porto é diferente porque o Vítor Bruno já tem um pouco as dinâmicas conhecidas do Conceição, embora tenha as suas mudanças, e o Porto se calhar sai com um plantel mais reforçado do que a temporada passada, e isso vai ter um peso gigantesco. Quando vem o Fábio Vieira, quando consegues despachar, entre aspas, o Francisco Conceição, quando vai buscar o Morodion, quando tens aquelas mudanças que o Porto conseguiu introduzir, eu acho que isso acaba por mudar muita coisa. A questão que eu faço nem é essa. A questão que eu faço é: onde é que o Porto foi buscar este dinheiro todo? Eu não sei se o Vilas Boas penhorou a casa, andou a fazer hipotecas, porque isto não é normal. Ben, por acaso não vendeste? Eu já percebi que não vendeste o frigorífico, o micro-ondas ainda está em casa. Não, mas eu acho que entendeu-se um bocadinho o que é que o Porto precisa. Por exemplo, eu gostei muito desta transferência do Chico Conceição. 10 milhões entram no cofre do clube e sem opção de compra. Ou seja, se ele fizer uma boa época na Juve, valoriza-se e ainda pode sair por muito mais milhões. E o Porto já tem garantido os 10 milhões de empréstimo. Mas sinceramente não sei onde é que eles foram buscar esses jogadores. Pelo menos não foram buscar jogadores de Portimonense, né? Sim. Porque aquelas Coitado do transferências Nakajima. que o Porto fazia no Portimonense ou outros jogadores, mas tenho gostado particularmente. Não sei onde é que o Vilas Boas foi buscar o dinheiro, mas os adeptos têm gostado das transferências que ele tem feito e não são, e como é que eu ia dizer, e não são transferências à toa, entre aspas. Por exemplo, eu vejo a média da idade do plantel do Porto, que é muito jovem. Vi, por exemplo, os médios que o Porto tem na equipa. O mais velho é o Fábio Vieira, com 25 anos. Eu nunca diria que era o mais velho. Yeah. O Fábio Vieira, dos médios que o Porto tem no plantel, tirando o Eustáquio, mas os principais jogadores que vão fazer parte do 11, o Fábio Vieira é o mais velho com 25 anos. O Alan Varela tem 23. Então, mas são 3, é fácil ser o mais velho se só ter 25. Não, tens o Alan Varela, tens o Vasco. Sim. O Gruitch não tem. Então, mas O Gruitch não tem 28. Não, mas o Gruitch vai ser emprestado, basicamente. Okay. Então, peraí. O Alan Varela só tem 23 anos. Tu tens o Eustáquio e tu tens o Gruitch, certo? Não, o Gruitch vai sair praticamente. O Gruitch está fora da equação já. Sim. Ok, pronto. Está aqui uma notícia antecipada pelo Ben das transferências. Última. Ben das transferências. O que eu estou a tentar dizer aqui nesta lógica é: como é que tu metes o Vasco é o puto, na equação para fazer a lógica da idade de abaixo de 25, mas tens o Gruitch e tens o Eustáquio? Não, foi aquilo que eu disse. Eu disse dos principais, dos jogadores que têm jogado esses jogos, estás a ver? Tipo, sim, eu concordo contigo. Eu acho que o Eustáquio não vai ser. Por exemplo, o Gruitch, esta época, se não me engano, só fez um jogo, foi na Supertaça. Sim. Por mais exemplo, ali não tem jogado. E só fez o jogo na Supertaça, os outros 3 jogos do campeonato não jogou. O Eustáquio também, se não me engano, só fez 2 jogos, se não me engano, mas não tem sido uma opção regular. Mas aquilo que eu disse é das opções regulares, dos médios que têm feito neste início de época quase todos os jogos do Porto. Que são o Vasco, o Nico, o Alan Varela, neste momento.
Os três, vá. Agora com essa aquisição do Fábio Vieira, eu acho que veio para ter um lugar no 11. Mas também eu vejo também muitas pessoas a relativizar um bocadinho o PP, a tirar o PP do 11. Epá, eu sinceramente não consigo ver um 11 do Porto sem o PP. Mas neste caso seria o Fábio Vieira a jogar atrás do ponta de lança ou a jogar nas alas? Eu acho que o Fábio Vieira jogar nas alas e o Ivan Ra... É que, sinceramente, eu não sei, porque imagina, o Galeno tem feito uma boa época. O Galeno não é um jogador que mexe as medidas, mas tem feito uma boa época. Com a suposta chegada do Francisco Moura, vamos ter um lateral esquerdo. Onde é que vais encaixar o Galeno, o PP, o Nico não, o Ivan Reimer, o Fábio Vieira? Epá, ainda tens o Borges, o Namazo que pode jogar numa das alas. O Porto tem excesso de jogadores para tão pouco dinheiro. Acho que alguém vai, pelo menos um deles vai ter que ser emprestado, ao Loader ou Epá, eu gostaria aquele negócio que não se concretizou do Borges, se calhar nesta fase vinha Agora se dar calhar um dava jeito. jeito. Até dava jeito mesmo. se calhar não teria sido melhor o Porto emprestar, por exemplo, o Gonçalo Borges a uma equipa como a Vitória? Epá, sim, mas eu acho que eles inicialmente eles queriam vender, mas depois ele não quis continuar no Porto. Na cima, agora com a chegada desses novos jogadores e com a passagem do Galeno à extrema, eu acho que vai ser complicado ele ter minutos na equipa, sinceramente. Então, para conseguir perceber bem, dentro da tua mente, Ivan Reimer, PP, aliás, peço desculpa. Ivan Reimer, PP, Fábio Vieira e Galeno, qual deles é que fica no banco? Ninguém. Não, É que já agora, é que se meter no Fábio Vieira a partir da direita, obrigatoriamente o Martim tem que subir para dar a largura. pois Para dar é isso, mas para mim, sendo sincero, eu acho que eu prefiro ter o Galeno, se calhar vou ter que sacrificar um bocadinho o Galeno, mas o Galeno normalmente nos jogos grandes é um jogador que aparece muito bem. E depois defensivamente o Galeno dá muito ao Porto, ao contrário do Ivan Reimer e do Fábio Vieira. Mas se calhar vou meter o PP, o Fábio Vieira atrás do ponta de lança e o Ivan Reimer. Ok. E por acaso, eu não sei, agora surgiu-me aqui a teoria aqui da minha cabeça que se calhar o Porto foi buscar o dinheiro para como fazer as contratações todas a partir do EC de dinheiro infinito do GTA V. Não sei se foi a partir desse método que... Meteram o código.